Aqui na TV. Ele já participou de programa nosso, mas é questão absoluta de convidá-lo em razão de últimos acontecimentos. E vamos apresentar essa entrevista em duas partes. A primeira que você vai assistir a partir de agora, desta sexta-feira. A segunda de segunda-feira, tá certo? Mas, meu caro Valadares Filho, presidente estadual do PSB, deputado federal, vocês, ou seja, PSB e o PT estão namorando? Fique à vontade. Olha, Gilmar, eu primeiro quero agradecer a você mais uma vez a participação no programa PPP. É sempre uma alegria poder bater esse papo fraterno e muito sincero com o povo de Sergipe. Veja, nós temos uma relação nacional hoje do PSB com os partidos progressistas que têm trabalhado a criação de uma grande frente para combater o governo Bolsonaro, e dentro destas relações, desta busca na montagem dessa frente, a aproximação do PSB e do Partido dos Trabalhadores é uma realidade, junto também com outros partidos progressistas. Eu posso citar aqui o PSOL, eu posso citar também a participação que já tivemos, inclusive, em relação a outras possibilidades de aliança com o PCdoB, enfim, e diversos outros partidos que têm feito com que o nosso partido seja protagonista e possa também liderar com outros partidos uma frente de combate ao governo Bolsonaro. Então, isso é a realidade do momento. A realidade do momento é uma aproximação nacional dentro de uma causa coerente de construção de um projeto para o futuro do Brasil. O pretenso candidato a governador pelo PT em Sergipe é o senador Rogério Carvalho. Você, como presidente estadual do PSB, já conversou, foi chamado a conversar com o Rogério? Não conversamos sobre a sucessão estadual. Eu tenho uma relação muito cordial com o senador Rogério. Tem feito um trabalho muito ativo na CPI, inclusive demonstrando muita coerência nas suas colocações. Mas em relação à sucessão estadual, Gilmar, com toda a sinceridade, ainda não conversamos. O PSB sabe da sua responsabilidade em relação às suas futuras decisões em Sergipe. Eu fui o candidato a governador que chegou ao segundo turno nas eleições de 2018. Eu tive cerca de 40% nos votos válidos, quase 400 mil votos. Então isso nos dá, sim, nos dá a possibilidade de fazer com que o PSB também em Sergipe possa mais uma vez ser protagonista dentro de um projeto, através do diálogo, através de ações concretas que a gente possa debater com a sociedade sergipana sobre o futuro de Sergipe. É natural que a gente possa conversar lá na frente, mas isso ainda não aconteceu. Mas o PSB, numa possível aliança com o PT, indicaria o quê? O candidato a vice? Olha, a política, quando se inicia um diálogo, você vai montar um projeto juntos. Então, o nosso partido hoje, ele não trabalha nenhuma imposição dentro de uma aliança que a gente venha fazer no futuro em relação à eleição estadual. O PSB tem uma grande prioridade, e a grande prioridade em Sergipe é retornarmos a ter uma vaga na Câmara Federal, e é natural que eu seja candidato a deputado federal. Então essa é a grande prioridade do nosso partido em relação a 2022. Lógico que, paralelo a isso, montar um projeto com muita responsabilidade em relação ao futuro do Estado. Como a grande prioridade do PSB em Sergipe é a Câmara Federal, significa dizer que o seu pai, o ex-senador Antônio Carlos Valadares, não será candidato ao Senado? Olha, o senador Valadares, ele é uma pessoa que está ativa na vida pública, na política, está fazendo até seu colega hoje, radialista, fazendo um programa de rádio Simão Dias, um programa de grande audiência, tem feito uma atuação permanente também na região, lá de Simão Dias, Poço Verde, Tobias Barreto, Riachão, Pião, Pedra Mole, ou seja, reencontrando amigos que o Senado
fez com que a sua vida tivesse uma ocupação muito maior, foram 24 anos de Senado, e ele agora está reencontrando essas relações com um tempo um pouco mais livre. E, naturalmente, ele gosta da política, tem mais de 50 anos de vida pública, tem buscado se reinventar, se atualizar, e o seu nome, ele tem dito, que está à disposição, dentro de um projeto que venha a fortalecer o PSB. Mas um trabalho em relação à futura candidatura dele, ela não é uma coisa concreta, ela não é algo que vá, por exemplo, mexer com as pretensões do nosso partido em relação às prioridades que teremos. Um nome como o dele, com a história que tem, com os relevantes serviços prestados, sempre estará à disposição do nosso partido e de projetos políticos que venham a beneficiar o nosso Estado. Mas, repito, não é uma candidatura que está sendo trabalhada através de algo que venha a ser o grande objetivo lá na frente. Veja, em 2018, o seu pai, o senador Valadares, ele foi candidato à reeleição. E você, Valadares Filho, foi candidato a governador. Ou seja, os dois foram candidatos majoritários. Agora, você já se predispõe a ser candidato, mais uma vez, a deputado federal. Nós podemos ter uma chapa com os dois Valadares, um candidato a federal e o outro candidato ao Senado? Veja, você mesmo falou que em 2018 isso aconteceu. A gente acabou disputando os dois uma vaga majoritária como candidato ao governo e ele como candidato ao Senado. Nós sabemos que não é fácil você ter o pai e o filho candidato na mesma eleição. Aquela conjuntura política nos obrigou a poder fazer aquele enfrentamento com todas as dificuldades que nós tivemos na campanha. Nós sabemos que, com muita coerência, permanecemos, por convicção, na oposição em Sergipe. E fazer com que a gente possa construir algo na oposição precisa de muita determinação. E é isso que o PSB tem demonstrado, para que a gente possa permanecer vivo, ajudando e contribuindo com o povo de Sergipe. Então, em relação a sermos candidatos mais uma vez os dois, como eu disse, são duas questões importantes. Primeiro que a grande prioridade do PSB é justamente a Câmara Federal. E o nome dele estará sempre à disposição, pela história que tem, em relação a necessidades de um projeto maior, que esteja até acima do PSB, de um projeto para o futuro do Estado. Se for necessário ele ser candidato em 2022, para que venha a fortalecer um projeto como um todo, ele está à disposição. Mas isso não será colocado como uma sangria desatada, ele terá que ser candidato de qualquer forma. Ele tem dito isso, inclusive, publicamente, até em uma entrevista recentemente ao seu programa de rádio. Mas vamos aguardar o futuro. Valadares Filho, então o ex-senador Valadares está à disposição de um projeto maior, que inclua o PSB. Teríamos o quê? Valadares, o ex-senador, candidato a governador, por exemplo? Veja, Gilmar, dentro de um projeto que seja importante isso acontecer, eu tenho certeza que ele se colocaria à disposição também de um desafio como esse. Mas, como eu disse, candidatura ela tem que ser planejada. As candidaturas elas têm que ter, dentro de um planejamento interno no partido e externo também na construção de alianças. E em relação a uma candidatura ao governo do Estado, no momento isso não está acontecendo. Mas um nome como o dele, consolidado como é, conhecido como é, com serviços prestados, como eu já disse, ele, sem dúvida, sempre será um nome muito competitivo para qualquer desafio, inclusive esse de ser candidato a governador. Repito, deixando bem frisado isso, como eu já pude registrar aqui no seu programa. A grande prioridade do PSB é participar de um projeto que venha a vencer o governo de Sergipe e também, paralelo a isso, mais uma vez ter o seu representante na Câmara dos Deputados. E em relação a isso, a todo esse projeto, o nome dele estará à disposição para ajudar, se for para contribuir.
Olha, em 2022, logo ali, nós tivemos em 2018 uma divisão muito forte, acirrada, entre você, seu pai, e o grupo liderado por Edivan Amorim, que tem, ou tinha, André Moura, à época forte, deputado, líder do governo Temer no Congresso Nacional. Recentemente, embora André não diga, mas é claro que ele já deve ter feito acordo com o governador Belivaldo Chagas, porque você, mais do que eu, conhece muito bem Belivaldo, que convidou um pimpolho de André Moura, Zeca da Silva, para ser seu secretário. Zeca aceitou e já foi nomeado, e a nomeação foi sancionada e publicada no Diário Oficial. Isso significa dizer que não há possibilidade nenhuma de uma reaproximação com o grupo liderado por Edivan Amorim, com a participação de André Moura? Olha, eu tenho uma relação pessoal muito fraterna com o Eduardo. E também tenho muito respeito por Edivan. Uma pessoa que eu também sempre tive uma relação muito educada. E não tenho nada contra André. A gente tem divergências políticas que estão muito claras em relação àquilo que pensamos sobre o futuro do Estado, do Brasil, mas pessoalmente não tenho nada contra André. Inclusive, eu tenho conversado com o Eduardo por telefone, a gente troca algumas ideias. Ele preside o PSDB, que é um partido importante em relação a tempo de TV, em relação também às suas posições nacionais. Com o Eduardo, as portas sempre estarão abertas para a gente continuar dialogando. Eu posso dizer isso de forma categórica, e vamos fazer isso sim. Vou procurar Eduardo outras vezes para a gente conversar sobre a possibilidade do PSB, o PSDB, estarem juntos dentro de um projeto mais amplo para o futuro de Sergipe. Em relação a André, não tendo nada pessoal contra ele, isso é um fato, está muito claro que ele já seguiu o caminho, e é legítimo dentro da escolha dele, mas é divergente daquilo que nós pensamos. Ele hoje é o aliado do governo do Estado e com certeza estará dentro dessa aliança. Isso significa dizer que não há como reaproximar-se de André Moura? Olha, dentro da escolha que ele teve, e é legítima dentro dos objetivos dele, de fazer parte hoje do governo do Estado e estar nesse projeto, é complicado que a gente possa debater algo em relação a 2022. Sim, mas você não foi mais objetivo, ainda me permita. O fato de, politicamente, André Moura se aliar ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, significa dizer que não há possibilidade nenhuma do PSB reaproximar-se politicamente de André Moura? Pronto, meu amigo Gilmar, respondendo objetivamente, nós não estaremos no palanque do governo do Estado. André estando no palanque do governo do Estado, consequentemente, não há possibilidade de estarmos juntos. Ou seja, vocês vão se manter na oposição ao governo do Estado e ao atual grupo governista? Sem dúvida. Uma das coisas que mais a sociedade prega hoje nos homens públicos é coerência. É coerência. Se a gente combateu por divergências da forma de se administrar o Estado em 2018, continuamos fazendo oposição construtiva, sem também levar, porque é o meu estilo, eu não levo as coisas para o lado pessoal, divergência mesmo. Eu acho que o Estado poderia muito mais, Sergipe teria outras possibilidades se tivesse uma outra visão governamental e um outro choque de gestão em relação à realidade. Enfim, são coisas que vamos debater no dia a dia e continuamos a fazer isso com a sociedade sergipana. Então, é coerência. Não há possibilidade de estarmos dentro de um palanque de um governo que a gente combate. Então, o nosso partido, com todas as dificuldades que é fazer oposição, eu tenho consciência disso. Não é fácil, Gilmar. Você foi um homem de oposição por muitos e muitos anos, continua sendo, inclusive, sabe o que é isso. Você consegue as suas eleições através do seu trabalho, da sua força, da sua credibilidade. E é isso que o PSB, apesar dos grandes sacrifícios que nós estamos enfrentando, apesar das grandes dificuldades que a gente sabe que vamos ter para, por exemplo, montar uma chapa de deputado federal, montar uma chapa de deputado estadual, nós estamos dedicados a fazer isso diariamente.
muitas vezes com discrição, porque fazer partido na oposição em Sergipe envolve também muita discrição para que as coisas aconteçam ainda mais na frente, mas conversas estão acontecendo nesse fortalecimento e a coerência o PSB vai manter, de estar ao lado de um projeto alternativo do que está aí. Veja, entre os pretensos candidatos ao governo, nós temos o senador Rogério Carvalho, que é do PT, mas dentro da base governista hoje. Isso significa dizer que para o PSB é um entrave, um obstáculo para uma aliança? É como eu disse, eu não tenho conversado com o Rogério em relação à sucessão estadual. Se isso vier a acontecer lá na frente, nós vamos precisar ouvir de Rogério, se isso vier a acontecer, quais são os objetivos, qual é o projeto. Enfim, nós temos uma relação histórica com o Partido dos Trabalhadores, desde a época de Marcelo Deda, de Zé Eduardo, com o ex-senador Valadares, inclusive uma parceria vitoriosa em outras batalhas lá atrás. Enfim, então a gente, sem dúvida, naturalmente, poderá lá na frente vir a conversar. E a partir daí nós vamos ouvir de Rogério, que também não ouvi dele, até porque não conversamos se ele é candidato a governador ou não, e assim sendo, o PSB estará aberto a dialogar dentro daquilo que for colocado para a gente. Ou seja, mas Rogério no palanque do governo, aí o PSB não vai com Rogério. Veja, está muito claro que há uma dificuldade de termos uma candidatura apoiada pelo PSB que tenha o apoio do governo do Estado. É uma questão, repito, Gilmar, de coerência. O PSB ele tem combatido o governo que está aí de forma muito corajosa e muitas vezes até, como eu disse, se sacrificando, mas para manter uma voz ativa em relação à sociedade. A partir do momento que eu ouça de pretensos candidatos quais são os projetos, eu vou levar para o partido. Mas em relação a estarmos no palanque que defenda o governo que está aí, não há como a gente defender isso, porque é aquilo justamente que a gente vem combatendo. Ou seja, o PSB de Sergipe se dispõe a conversar sobre uma possível aliança política com o PT, no caso com o senador Rogério Carvalho. Mas desde que o PT não faça parte da base aliada do governador do estado, é isso, né? A partir do momento que a gente venha, se isso vier a acontecer em uma conversa com o Partido dos Trabalhadores e com o pré-candidato Rogério, precisamos ouvir qual é o projeto. Nós precisamos ouvir quais são os objetivos, como é que vai ser o arco de alianças, como é que o PSB cabe nisso, vai ser um projeto que irá colocar dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje na administração estadual uma alternativa para poder melhorar a vida dos sergipanos. Eu preciso ouvir isso. Então o PSB vai fazer esse debate de forma muito sincera, muito aberta, com, logicamente, a sua militância, com aqueles que a gente vai vir afiliar mais na frente. Conversas estão acontecendo, o PSB vai se fortalecer, não tenham dúvida disso. O nosso partido não está parado. É claro que, como eu disse, muitas coisas acontecem em um momento desse com discrição, porque somos um partido de oposição. Então, a partir do momento, eu preciso dar oportunidade ao PT, se isso vier a acontecer, claro, e ao candidato, possível candidato Rogério, ouvir. Então, eu não quero, nesse momento, descartar possibilidades em relação ao nome que eu não ouvi ainda, não conversei com ele. O PSB, inclusive, Gilmar, uma oposição mais forte ao atual presidente da República. E também tem o caso Daniel Garcia, e eu vou dizer por quê. Ou seja, nesta entrevista, que nós estamos dividindo em duas partes. Essa primeira que você assistiu então, e a segunda parte que nós vamos colocar no ar na segunda-feira. Voltamos na segunda. Um abraço, hein?